No Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai se encontrar amanhã com Lula e integrantes do PT para discutir, entre outros assuntos, o assassinato de Marcelo Arruda. Ontem, ele classificou o crime como inaceitável e disse ser, sim, responsabilidade dos que disputam a eleição combater essa violência. Considero que é responsabilidade dos líderes políticos, em especial dos líderes que juntos têm quase 80% da preferência de voto hoje nas pesquisas da aceitação popular. A responsabilidade deles é muito grande, de ter responsabilidade na fala, da forma de conduzir. Não adianta jogar a culpa um para o outro, não é o caso. Eles têm que repudiar qualquer ato de violência, seja praticado por um lado, seja praticado por outro. É isso que a sociedade e as instituições esperam de um processo eleitoral. E aí, a gente quer falar mais sobre isso? Ou não? Porque é um assunto que ele tá colocado, né? Tá posto. Ontem chegaram algumas mensagens de algumas pessoas questionando: por que a imprensa passa as notícias dessa forma? Por que é que vocês têm que ficar repetindo o tempo todo, associando ao presidente Jair Bolsonaro? Ora, porque é o óbvio, porque foi o que aconteceu, porque é um assassino que chega em um local falando o nome do presidente da República e dispara contra um aniversariante que tem toda uma decoração de festa com a cara do adversário principal, adversário político dele. É isso, a gente está falando de fato, a gente não está interpretando coisas, né? Não é questão de interpretação. É um fato que aconteceu, por isso a gente está associando uma coisa a outra. Sim, é um crime de intolerância política. Claramente, que trata dos dois principais adversários nessa eleição. Né? Exatamente. Então, assim, e se fosse com... Não é com outro adversário. Porque e se fosse com fulano de tal, não. A gente está falando sobre um fato estabelecido. Não é. Isso é uma coisa. A gente tem que também ter em mente, é claro que assim, quando a gente fala que esse tipo de comportamento, a gente está falando de um homicida, né? A gente está falando de um assassino. É um criminoso. Isso é um ponto. A gente está falando de uma pessoa que pode ter sido levada a agir dessa forma a partir de falas, de atos, de insinuações, de mensagens que foram passadas por alguém que ele interpreta, considera como um líder. Né? Ontem a Ellen falava sobre isso, inclusive trazendo números, inclusive trazendo dados científicos que foram publicados em uma revista científica. Né? A gente não está falando simplesmente de interpretação, a gente já está analisando números. Isso é uma coisa. Sobre o peso do discurso, né? A força do discurso, a força da palavra de um líder, né? Usando, não só esse exemplo, usando o exemplo do presidente americano Donald Trump. Isso é uma coisa. Outra coisa, quem votou no presidente Jair Bolsonaro, quem apoia o presidente Jair Bolsonaro e continua apoiando, que é muita gente. A gente está falando de uma base de 30% do eleitorado que se mantém fiel ao presidente, independentemente do que aconteça. Vamos colocar aí uma análise empírica ou de sensação, percepção a partir do que as redes sociais estão mostrando nesse momento. O eleitor do Jair Bolsonaro, ele aprova esse fato? Ele apoia o que esse homem fez? Em geral, não. Eu não tenho visto pessoas dizendo não, tá certo, é isso mesmo, ele tem que fazer isso. Então é importante para a pessoa que apoia o presidente da República, né? Vamos conversar sobre isso, né? O que é que você está achando disso? Vamos refletir. Isso, de fato, porque é importante a gente entender quais são os anseios dessa pessoa. O fato, por que é que vocês falam tanto que ele é bolsonarista? Ele se colocava assim nas bios dele, né? Ali nas redes sociais dele. Nas apresentações dele. Isso. Como é que ele se definia? Um bolsonarista, acima de tudo. Então é por isso que a gente fala tanto. Você que é apoiador do presidente da República, o que está achando disso, né? Eu acho que é importante a gente conversar, a gente chegar num ponto aí, porque estamos todos do mesmo lado. E a gente tem que estar todo mundo do mesmo lado, independentemente do candidato que apoia, né, do partido que apoia. A gente quer o bem comum e a gente não tem que se armar para se atacar, né? Uns atacar os outros, enfim.